Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Na Onda da Tecnologia, onde você vai conhecer e ter um bate-papo bem dinâmico do que traz, o que há de mais novo na área da tecnologia, onde fala um pouquinho da inovação que você tem que conhecer para aproveitar o seu dia a dia. É ou não é, senhor Mário Jacobs? Isso aí, professor Felite. Hoje estamos aí no episódio número 51 do podcast Na Onda da Tecnologia. 51, né? Boa ideia, hein, Mário? Isso, o show onde a inteligência humana é a estrela. Muito Aqui bem. Vamos falar de computadores, de internet, de videogames, de automação, ciência. Vamos falar Hoje também, vamos falar de automação bastante, com o nosso convidado de hoje, o Eduardo Torres, professor nos Isso cursos mesmo. de Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica, aqui no Exatamente. Centro Universitário Unibrasil. Já vamos conversar com ele, né? Exatamente. Também estamos aqui com o professor Rodolfo Stank, coordenador da Rádio Web aqui na... Olá, pessoal, muito feliz em estar aqui novamente. Nós é que agradecemos a sua presença, professor. Seja bem-vindo aí, né? Está cada vez mais engajado aí no nosso programa, que vai ter novidades aí muito em breve, né, professor? Teremos a Web TV, estaremos também em breve na Rádio Web participando. Aliás, nós já estamos, né, professor Rodolfo? Já estamos na Rádio Web, né? Sim, a gente está transmitindo em 3 horários aí o programa e já faz oficialmente parte da nossa programação. Muito bem, tá vendo, Mário? Viu? Agora somos internacionais. Tá e vendo? Hoje com o programa, o episódio, eu gostaria aqui de repetir, episódio 110011. Certo? Certo, claro, sem dúvida. Em claro. binário, né? Se eu fosse uma máquina, eu entenderia perfeitamente o que você fala. O professor Eduardo Torres, vamos explicar para ele aqui que a gente sempre gosta também de saudar, né, as máquinas, as inteligências artificiais, caso elas estejam nos ouvindo aqui, né? Exatamente, e com certeza estão, né? Aliás, eu digo que não são os binários só. Os hexadecimais também estão. Tá, 33, tá bom 33 agora? 33 em hexadecimal, tá bem. Bom? Octal, você trouxe ou não fez 63, eu sabia que você ia perguntar. Tá vendo? Esse que é o menino prevenido aí. Já vem com octal, hexadecimal e binário. Já que aqui agora é quase uma aula, professor, eu vou pedir para o professor Felite explicar para quem está nos ouvindo aí pela primeira vez o que é um podcast. O famoso podcast é um tipo de mídia, né? Um meio que você tem para utilizar uma divulgação de um programa, né, de uma certa forma, que pode ser um programa sobre informações como esse, falando sobre tecnologia, ou sobre até posição de certas pessoas com relação a determinados assuntos que são atuais, enfim. Né, os podcasts têm a grande vantagem de poderem ser ouvidos a qualquer hora, né, nesse mundo cada vez mais difícil das pessoas sentarem e conversarem no mesmo horário, aqui nesse tipo de linguagem, né, desse tipo de meio de mídia que a gente utiliza. Vocês podem baixar esse arquivo em MP3 ou MP4, enfim, em qualquer mídia eletrônica, colocarem nos seus gadgets de uma forma geral. No teu celular, no teu pendrive, certo? E ouvir em no qualquer teu lugar. iPod, certo? Eu ouvir em qualquer lugar, em qualquer tempo, no chuveiro, não é isso? Pode escutar 10 minutos hoje, 15 minutos amanhã, mais 10 minutos depois da manhã, né? E aonde você estiver, na fila do supermercado, né? Exatamente. No terminal do Cabral, fazendo, né? Tá certo. Outras coisas importantes também. Vamos lá. E também vamos saudar o nosso especialista em efeitos especiais, o nosso Giga PhD de mesa de som, Olá, né? senhor João, tudo bem? Olá, João. Hoje ele tá animado, hein? Você viu? Hoje ele tá malvado, né? E vamos aproveitar e agradecer o Centro Universitário Unibrasil, que nos abre essa oportunidade de termos o programa aqui. Agradecer ao nosso magnífico reitor, o professor Lima, a professora Lilian Ferrari, nossa pró-reitora acadêmica, a professora Maura, coordenadora do jornalismo, o Rogério, que é o responsável aqui pelos estúdios de rádio e TV, e, é claro, o professor Rodolfo, que está aqui mais uma vez com a gente, também do curso de jornalismo. Agradecer a presença dele e vamos já, conversar um pouquinho, ou pelo menos até ouvir um olá do nosso entrevistado. Professor, eu tenho uma ideia melhor. Ai, coitado. Sabe qual que é? Qual? Vamos primeiro a um intervalo. Vamos. Um interlúdio musical. Você trouxe? Vamos ouvir uma daquelas músicas improváveis. Para os nossos ouvintes, lembra que é o seguinte, o Mário ele é tão metódico que ele já define as músicas na sua origem. Então lembre-se, a primeira é a origem... É sempre alemã. Isso. A segunda... Português. Muito bem. A terceira... Francês. Isso. A quarta... Agora eu me perdi. Então tá, vamos para a primeira então, João. Som na caixa. Vamos lá.
Estamos de volta no programa Na Onda da Tecnologia. Vocês curtiram essa música alemã, hein, Mário? Você curtiu? Olha, eu curti bastante. E agora, professor, você tem aí alguma notícia, curiosidade ou tendência? Temos. Vamos lá, já vamos para nossa primeira notícia. Então, vamos falar principalmente de um evento. Nós já tínhamos anunciado, né, esse evento há um tempo atrás, é o famoso EVINCE 2015, que é o evento de iniciação científica do Centro Universitário Autônomo do Brasil, né, na Unibrasil. Ele é também chamado de EVINCE Unibrasil. Vai ser realizado entre os dias 19 e 23 de outubro de 2015, concomitantemente ao 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é coordenada pela Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Pessoal, é imperdível, vai ser uma semana inteira onde os alunos não terão aula, estarão participando de palestras de grandes profissionais em seus meios. Então imagine esses mais de 25 cursos que a Unibrasil tem, que o Unibrasil tem. Em todas as áreas terão profissionais, teremos mesas redondas, teremos workshops, vocês imaginam? Professor, tem uma pergunta para você e para o professor Rodolfo. Certo. O podcast Na Onda da Tecnologia vai estar representado nesse evento? Ele vai estar offline, Mário. Né? Nós vamos fazer reportagens dele depois nos próximos programas. Vocês têm uma ideia, por que vocês não fazem um episódio ao vivo? Pois é, nós tentamos, mas bem no dia que eu tinha agendado, nós tivemos que mudar a nossa programação, porque existem os painéis e os banners que os alunos todos das engenharias, produção, civil, elétrica e mecânica, eles vão ter que desenvolver nas quintas e sextas-feiras. E a gente tinha marcado de fazer o programa na quinta-feira à noite, mas infelizmente na quinta-feira à noite vai ter esse evento com as engenharias todas, então eu não vou poder estar disponível e tal. Agora, eu gostaria muito, inclusive eu tinha programado, né, fazer esse programa ao vivo com a participação de muita gente, inclusive, como você pode se inscrever nesses eventos, né, seria a ideia das pessoas em geral vir aqui para até acompanhar, mas infelizmente não conseguimos, né. Só uma sugestão de improviso aí, a gente vai fazer transmissões todos os dias no hall do bloco 2 ali, para as pessoas que quiserem passar, e a gente pode ter uns dropzinhos de informações tecnológicas, né? Os alunos de jornalismo e assessoria de imprensa da Unibrasil vão estar fazendo uma cobertura intensa do EVINCE, né? Essa é uma das nossas contribuições aí, e a Rádio Web vai estar sempre no ar, assim, a gente não definiu o horário ainda exatamente, mas entre 5 e 7, ou 15 para as 7, que é o momento que começam as atividades da noite, né? Então, de qualquer forma, vai ter um espaço lá representado da rádio, né? Excelente. Então, Mário, podemos combinar. Quinta-feira você vem aqui, né? Porque você só pode ir nas quintas. E aí, né? Você pode até estar enturmado aí com o pessoal do jornalismo e participar. Bem legal, professor. Mais alguma notícia do mundo da tecnologia? Vamos conversar com o nosso entrevistado da noite, que temos uma vinheta, não temos? Do entrevistado? Conversa longe do teclado. Muito bem. Então, hoje temos um convidado especial, é um professor engenheiro eletricista, certo? Ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele dá aula atualmente na engenharia de produção, depois vai dar aula aqui para nós na engenharia elétrica. Então, nós vamos conversar um pouquinho. Professor Eduardo Torres, conhecido de longa data, hein, professor? Boa noite, Muitos anos aí, né? Verdade, já temos 15 anos na área de docência. É, isso mesmo. Seja bem-vindo, então. É a primeira vez de muitas, com certeza. Nós vamos conversar um pouquinho. Você tem muito conhecimento aí na área de automação. A gente vai conversar alguma coisa hoje, mas com certeza teremos outros assuntos aí para abordar. Opa, muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu faço um evento desse, né? E é uma experiência nova e espero contribuir bastante. Com certeza. Esses 15 anos... de docência e também um pouquinho de vivência profissional, né, Eduardo? Então a gente gostaria, já que você começasse, a falar um pouquinho depois da sua, né, quando você se formou, você já foi dar aula ou você começou a trabalhar
na indústria. É boa essa, né? Você só dá aula, você também trabalha também. Faz outra coisa, isso, né? além de... Eu adoro isso, né? Ah, você só dá aula, então você não trabalha, né? É bonito isso. Já quando eu comecei a fazer engenharia, ficava exatamente esse mote de você fazer uma engenharia elétrica e trabalhar na área. E a engenharia elétrica por si já é muito grande, né? Você pode ver que ela foi dividida numa tentativa do CREA em outras 5 áreas. Existe a área de automação, existe a área de eletrotécnica pura, existe a parte de computação, que desmembrou em outros cursos. É verdade. Só que vinha sempre aquela pergunta, né? A que indústria você vai trabalhar? No mercado competitivo e dinâmico e às vezes volátil como é o brasileiro, às vezes eu brinco, né? Um engenheiro tem que ser meio João Bobo. Tem que estar pronto a cair em qualquer lugar. A gente chama de resiliência isso, também, né? é o termo mais Bobo, adequado, né? Mais Os adequado. alunos, quando você fala, vocês têm que ser bons, né, profissionais, engenheiros resilientes. O cara, mas resiliente, o que é isso? Você lembra do João Bobo? É bem esse exemplo que eu dou. Você bate, você lembra, Mário? Você ele teve um faz João Bobo na volta. sua vida de infância? Tive. Teve mesmo? Tá vendo? Quem que não teve, né? É que agora, hoje em dia, não existe João Bobo, provavelmente num aplicativo, não é, Rodolfo? Você é um cara mais novo e tal. A minha filha tem um dinossauro João Bobo convencional. Tá vendo? Mas o que é legal é que ele não cai, né? Você bate, ele volta com hombridade. É isso exatamente E que vem a gente fala, é importante isso. E vem exatamente como é que deve ser uma pessoa na sociedade, né? Hoje quem está por cima, sempre vai ficar por cima e tem seus méritos, mas é mais bonito aquele que cai e consegue se levantar muito bem. É verdade. Porque eu me formei em eletrônica e telecomunicações e por coisa do destino acabei trabalhando em eletrotécnica inicialmente. Mudou bem, né? E no caminho acabei tendo a necessidade, oportunidades de trabalhar com metrologia e na metrologia com uma tangente já pegando automação. Aí descobri o que era automação. Nossa, é uma soma de várias engenharias. Então, nesse tempo, até agora eu digo para vocês, não parei de estudar, continuo estudando. E vejo que nunca vai parar. E isso é um gosto bom da vida. O professor Eduardo Torres já vai explicar para a gente o que é essa engenharia, essa automação, tá? Mas depois de ouvir uma música insólita. Opa, insólita. Vamos lá. Vamos lá. Acorda de manhã, todo animado, veste a baby look, fica todo apertado, complemento alimentar, pra ter mais resultado. Vai pra academia, fica indignado, bomba todo dia, hormônio de cavalo, olhando no espelho, parece um abobado. Bomba, 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 bomba. Bomba, 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 bomba. Sai na avenida, corpo todo inchado, chaveca as gatinhas, todo empolgado, tira a camiseta, ele é bombado. Pega o pitbull, anda irritado, peitinho de pombo, todo estufado, mente atrofiada, instinto de macaco. Bomba, 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 bomba. Bomba, 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 bomba. Estamos de volta no programa Na Onda da Tecnologia, senhor Mário Jacobs. Vamos falar um pouquinho de notícias, então? Notícias, tendências e curiosidades, né? Agora Rodolfo, do mundo do jornalismo, professor Rodolfo. Bom, a gente não é bem do mundo do jornalismo, acho que essa afeta todo mundo, né? A gente teve 2 anúncios importantes relacionados ao Facebook essa semana, né? O primeiro deles é o botão descurtir, que era uma exigência... Não, é verdade, o próprio Zuckerberg fez uma transmissão avisando que ele ia anunciar que era o momento de fazer isso, porque as pessoas estavam pedindo e tal. Sim. Deve intimidar muita gente a colocar conteúdo, né? Porque se você começa a receber um não curtir ali... Fica mal, né? Será que não vai aumentar o número de suicídios? Com certeza. Eu sou um que já não posto muito no meu Facebook, já vou ficar com mais receio ainda, né? Exato. Então ninguém vai mais postar. Né? Será que é isso? Pode ser uma coisa positiva, né? Dado o fato do tipo de coisa que a gente lê no Facebook. Porque todo mundo é feliz, né? Facebook é uma beleza, né? Não tem desgraça, ninguém foi enganado, ninguém tá pé da vida. Ninguém mente, né? Sempre os outros que são mentirosos, né? Exato. A segunda parte desse pacote de novidades do Facebook é que
foi feita a primeira transmissão ontem de streaming, que o próprio Zuckerberg fez também, pelo Facebook. Então, anteriormente a gente tinha várias estratégias de transmitir ao vivo pelo Facebook, mas geralmente você gravava o vídeo e transmitia, né? Agora o Facebook tem uma televisãozinha, que é uma espécie de televisãozinha, que você pode fazer um hangout direto dele e pegar o teu celular e transmitir ao vivo o que está acontecendo ali, como se fosse um programa de televisão. Isso é bem interessante, assim, e isso pode mudar a dinâmica das pessoas transmitirem vídeo a partir de agora, né? O YouTube tem essa ferramenta do Hangout há alguns anos, né? Então, já era algo usado com bastante frequência, assim. Inclusive, a gente, talvez, já anunciando, né? A estrutura do Hangout do YouTube deve ser atualizada para a rádio, inclusive na onda da tecnologia, quando a gente levar para lá, né? Um dos projetos que a gente está avaliando. Viu? Já começamos com convite. Não, isso que eu ia falar com o professor Rodolfo, né? Que o Hangout é um nome que veio lá do Google, né? O termo, né? Que é todo mundo dentro de um... Uma vez eu participei são várias... A tela se divide em várias janelas, né? Vários vídeos, daí todo mundo conversa. Tipo uma sala de chat. Uma videoconferência. Exatamente. Uma videoconferência aí. Esse é um dos usos, mas a gente faz transmissão ao vivo também, né? Pelo YouTube. Você liga a câmerazinha, você pode fazer o comentário. Assim, tem muitas experiências disso, por exemplo, em transmissão de grandes eventos internacionais, né? Ou... Agora, teve a final do MasterChef essa semana, tinha lá uns comentaristas blogueiros que faziam um hangoutzinho, assim, comentando para as pessoas clicarem e assistir. Eu vi muito disso no Oscar, né? Você não quer ficar ouvindo o comentarista do Oscar lá, da Globo. Então, o que você faz? Você pega o crítico que você gosta, o cara tá fazendo uma transmissão em áudio, assim, para você assistir. É bem legal. Muito bom. Claro, e o Facebook vai ter essa ferramenta agora. Olha né? só, hein? É mais uma novidade. Você achou que não ia ter mais, que o Facebook ia ser um Orkut da vida, que logo ninguém ia ter mais nada, não é? Bom, isso eu tenho certeza, né? Daqui 20 anos ninguém mais vai nem saber o que é mas Facebook. Mas você acha, vamos fazer uma previsão, 20 anos então. Cara, ouvinte, daqui 20 anos você volta e vamos ver se não vai ter mais Face. Você acha que em 20 anos acabou? 15. Eu acho que não é tanto, hein? Tá. Eu também acho. Mas vamos lá, né? Professor Eduardo, o que você acha? É um paradoxo. Eu dou aula de automação, uso bastante as ferramentas computacionais, mas eu não tenho Face. Então, eu me lembro agora, eu falei que tem um não curtir, né? Eu acompanho às vezes que minha esposa está do lado mexendo. Então, quando eu estou descansando, eu olho, ela me chama para ver as coisas interessantes. Eu leio muito e-mail, né, ainda. Meu Deus, existe e-mail. Não dá tempo nem dos Face. No e-mail tem muita revista técnica que eu acabo lendo. E, sinceramente, eu quero um pouco de distância da máquina para poder viver, né? Porque a máquina, acho que tem hora que monopoliza muito. Acho que a automação é fundamental, eu dou aula para isso, mas é para a indústria e para as coisas... complementares à não vida. Pessoal, né? Sabe, professor Eduardo, qual que é a função do telefone que eu menos uso? Qual? Telefone. Nossa. É verdade, depois que apareceu o WhatsApp, olha, quando alguém me liga... É por questões financeiras, não? Também, né? Todo mundo, né, tá fazendo isso porque realmente tá caro. E outra, você fala com trocentas pessoas ao mesmo tempo, digamos assim, né? Se o cara tem um digitar rápido, ele fala com trocentas pessoas e não gasta um tostão. Como é que você conseguiria fazer isso há poucos anos atrás? Era uma utopia, não é? Pense nisso. Né? Eu fiquei satisfeito, às vezes, de não me sentir isolado, né? Porque é que nem aqui no Brasil, eu não gosto de futebol e não acompanho. Então também parece que eu tô fora da casinha, do mundo, né? Mas novela você gosta. Não, e também não, sabe? Eu procuro às vezes ver alguns programas. Né? Eu acho que tem muitas cenas assim que são devidamente, né? Mas não, deixa pra lá. Mas assim, eu pensei que eu estava fora do mundo. Eu vi numa reportagem um mês passado, no Japão, muitas pessoas estavam procurando os telefones antigos. Que não tinham internet, não tinham nada. Porque às vezes tem muito recurso, né? A bateria acaba rápido. E aquilo que é fundamental, às vezes, que é a conexão, você não tem. Se eu não me engano, esses telefones se chamam dumb phones, né? São telefones burros, que daí eles dizem que eles não têm todas aquelas funcionalidades smart. Analógico, né? Não tem memória. Não sei se vocês lembram quando inventaram o celular, né? Os testes eram você largar o celular de 1 metro de altura. Ele caía, desmontava inteiro, você montava novamente, ele saía funcionando. Hoje, meio metro, o que aconteceu com a tela de um smartphone de R$1.500? Já era. Eu não tenho dinheiro para jogar fora assim. Desculpa. Não, e é um absurdo. É que nem aquela época que quando queimava o tubo de raios catódicos da televisão, você jogava fora praticamente, que já era tudo. Hoje em dia é isso, quebrou o visor, né, de um smartphone, tem cara que até desiste, né? Ou pega já no mercado paralelo, porque é um absurdo o preço, né? Ou até, em vez do reparo, é mais barato comprar um novo, com novas tecnologias. Claro, até porque já ficou Mas obsoleto. Até onde vai essa tecnologia? Posso trazer uma coisa a mais aqui? Deve, Calma claro. aí, pode, mas depois da nosso interlúdio musical. Vamos lá, senhor João.
could be right. Could be wrong. I could be wrong, I could be right. I could be black, I could be white. I could be right, I could be wrong. I could be white, I could be black. Your time has come, your second skin. The cost so high, the gain so low. Walk through the valley. The written word is a lie. May the road rise with you. 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 Could be wrong. I could be right. Could be wrong. I could be right. Estamos de volta no programa Na Onda da Tecnologia, programa número 51, senhor Mário, o famoso Boa Ideia. Então é isso, Né? e hoje com o nosso entrevistado, o professor Eduardo Gomes, né? Eduardo Torres, da desculpa. Rocha. É o professor nos cursos de engenharia de produção e engenharia elétrica. Vamos falar então um Exatamente. pouco mais agora sobre automação. Como eu comentei, né, a automação é um curso de engenharia hoje dentro do ramo da elétrica, né? São 5 anos estudando único e exclusivamente a automação. E o nome que surgiu um tempo atrás, depois ficou um pouco assim escabroso, foi o termo chamado mecatrônica. E exatamente o que é a automação, né? Nesse nome que apareceu, mecatrônica, e sumiu. Passa a ser um corolário de vários conhecimentos das engenharias. Então, quanto mais você vai se embreando em entender a automação de algum procedimento, você verifica que ele precisa de conhecimentos de mecânica, de elétrica, de controle, de informática. Meu Deus, né? É. Você verifica que é aquela engenharia plena, como muito tempo era criada. Existiam só 2 engenheiros, o engenheiro civil e o engenheiro militar. Isso, por isso o nome E houve civil, isso né? depois do desmembramento. Só que hoje, para você ter esse sucesso, né, você precisa, às vezes, ter uma equipe multidisciplinar que trabalha de modo cooperativo, e aí cai num grande problema de mexer com o ser humano. O ser humano tem ego, o ser humano... Não né, tem um botãozinho liga-desliga. né? Ou às vezes vem a situação agora que eu comentei, eu não tenho Face. Meu Deus, todo mundo pensa, quem é esse Neandertal que está aí do lado? Né? Então não há aquela condescendência, às vezes, em trabalhar de maneira colaborativa. Há exemplos, vocês vejam como é que está a sociedade nossa, em que alguns cenários estão indo de maneira progressiva e outras estão de maneira regressiva. Exato. Mas assim, é um desafio enorme. A automação é um nome que é bonito, chama, mas vou dizer bem franco, o sucesso dela está em resolver problemas repetitivos e lógicos. E essa identificação, às vezes, passa a ser um problema enorme dentro de uma empresa. Professor Eduardo, você me lembrou agora daqueles cientistas do passado, que eu adoro biografias, aqueles cientistas do passado que o sujeito era físico, químico, poeta, arquiteto, médico. É verdade. Eles eram tudo, não sei se... o engenheiro civil, por exemplo, era arquiteto. Não, aqui eu tô falando daqueles do passado lá. Falou muito bem, falou muito bem. Eu lembro profissionais antes Sabe que como eram graduados, em que eles falavam 3, 4 línguas e tocavam músicas, e escutavam música clássica. Sabe, Né? sabe como é que é o nome desses homens? Polímatas. Polímatas. O Uau, cara era esse é o nome jornalista, Anota aí, era polímatas. jornalista, engenheiro civil, Nossa era senhora, professor, Viu como fiscal, os engenheiros- fiscal de loja, ele era tudo ao mesmo tempo. 3 engenheiros eletricistas e um jornalista, olha aqui, ó, mesa redonda, tá vendo? Polímata. Polímata. É isso que a gente vê. Eu, apesar de ter essa área tecnológica, o que mais me encanta é a história, aqueles cadernos G que está na Gazeta do Povo, aquelas coisas de história que você consegue, às vezes, pela análise, entender bem o que eu aprendi no nível médio. Você vê a história para entender o presente e prever o futuro. E a gente vê que muita coisa errada anteriormente está sendo repetida agora. Verdade. Ninguém mantém a coerção de ser um multidisciplinar e entender as coisas agindo de maneira progressiva. Muito bem observado. É aquela história, aquela velho ditado, né, que a história se repete.
Exatamente. E, professor, qual a parte da história, qual a segunda da história que você mais gosta? Segunda Guerra Mundial, história do Paraná, história do Brasil? Olha, o que mais me encantou ultimamente foi a trilogia do Laurentino Gomes, né? Eu vou voltar a ler 1808 e outros livros que ele seguiu, né? Do Marcos Históricos. E ali você começa a entender o que é o Brasil, né? Quando a família portuguesa veio, né? Transferida, fugindo lá do Napoleão Bonaparte, e diga-se de passagem, ele foi o único rei que conseguiu enganar Napoleão. A gente vê que não tem um demérito, como a gente trata do nosso primeiro líder, né? Como sendo um cara bobo e otário. Napoleão falou na biografia dele: nossa, Dom João me enganou, foi o único que conseguiu me enganar. Só que, né, ele traz um vício, né, que hoje a gente carrega. Essa transferência da família portuguesa para cá, conforme está reportado no Laurentino Gomes, foram 17 mil componentes vindo para cá. Nessa mesma época, né, os Estados Unidos mudou a capital da Pensilvânia para Washington, foram nada mais, nada menos que 400 funcionários. 400 para 17 mil. Dizer, então, a corte dele era 17 mil? Porque tem sempre os agregados, né? Então, aqueles que fazem questão lá e não fazem nada. Mas então, é isso que a gente sempre comenta, que o Brasil teve o azar de ter sido escravizado, né, para não dizer colonizado, né, não por espanhóis, mas por portugueses. Então, tá vendo? Olha a diferença, né? Já vem daí, então. 17 mil só? 17 mil. Laurentino Gomes, assessor, assim, ele... não tinha? Não, ele... Tinha assessor, né? Então... Bastante assessor, né? O famoso Aspone, né? Isso. Aquela coisinha. Não sei o que é Aspone, mas tudo bem. Assessor de... alguns vão lembrar agora. Mas nenhuma, é verdade. Mas assim, tem esse demérito que a gente realça, esse é um problema do brasileiro, às vezes, de realçar esse demérito, mas não vê as grandes vantagens desses ícones, né? Todo mundo fala de Dom Pedro I como sendo, né, um treinamento galanteador ou não, mas foi um que foi convidado pelo então povo da Grécia para assumir o reinado da Grécia e libertar eles da ocupação otomana. Ninguém vê isso, ninguém sabe isso. Não, eu não sabia mesmo. Está escrito em Laurentino Gomes, gente. Um livro que está lá. Fácil leitura, fácil leitura. De novo, ele foi convidado pelo povo grego para ser o rei da Grécia e expulsar os otomanos. Porque Dom Pedro saiu do Brasil para defender a democracia. Atenção, ele era imperador. Ele foi para Portugal defender a democracia contra o irmão dele em Portugal. Ganhou. E ganhando a fama dele de defensor da democracia, um imperialista, um imperador, né, foi convidado pelo povo grego para ir lá, ser o rei e expulsar a opressão otomana. Gente, então assim, é história. E de um escritor, desculpe a propaganda novamente, Laurentino Gomes não escreve como um historiador, ele é um jornalista. Então assim, são como crônicas. Olha aí, professor Rodolfo. Viu? Eu sugiro para vocês hoje minha contribuição entre engenharia elétrica e automação, que é meu métier, essa coisa que transcende, né? Que é a história, que nos ajuda em vários pontos. Muito bem. Vamos a mais uma música insólita e depois voltaremos aqui com o polímata Eduardo Torres. Polímata. Obrigado, vou tentar. Estamos de volta no programa Na Onda da Tecnologia com o senhor polímato, né? Eduardo Torres da Rocha. Polímata. Né? Polímata. Polímata. Muito bem. Então estávamos falando aqui agora nos bastidores, né? Que o professor Eduardo também gosta de história, né? E mais precisamente de guerras.
Infelizmente a maior mazela do ser humano é a guerra, né? Está aí representando hoje guerras espalhadas pelo mundo e veja que nós estamos em 2015, avanços tecnológicos surpreendentes e o ser humano ainda se pegando a bicuinhas, a ganhos territoriais e correlatos. Guerras que ninguém fala, por quê? Não está na mídia, não tem mais notícia, né? Hoje apareceu a criança morta lá por causa de uma guerra, aí apareceu no Face, uau, né? Legal, e cadê a continuidade? Né? Tem crianças morrendo piores do que isso, né? Aqui, né, na África, né? E ninguém fala nada porque lá não tem petróleo, lá não tem dinheiro. E é por isso que eu adoro não só a história, mas ver filmes, mas ver aquele lado interessante do filme, né? Por exemplo, o filme de guerra, O Resgate do Soldado Ryan. Todo mundo acha violento, que bacana a história, e ninguém viu que no começo do filme mostra o erro estratégico que foi a invasão da Bahia, da Praia de Omaha, pelas Forças Armadas. Morreu muita gente ali, gente. Muita gente morreu ali porque os comandantes retrocederam, não avançaram corretamente para dar cobertura aérea. Claro, os soldados foram no peito e na raça. Alemães falam que não cansavam de atirar e não acabava a munição e tinha vento entrando. Pessoas americanas foram lá, morreram como bucha de canhão. E hoje tem gente que hoje veio um militar e fica criticando esse otário que pensa que não é nada. Cuidado, você está na tua liberdade hoje e fala português, a tua cor é válida porque um soldado foi lá e deu a vida por você. Tenha respeito para as pessoas. Professor, não fazendo aqui apologia à guerra, mas que é um fato que não dá para negar, é que sempre, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão do progresso tecnológico. Né? Tanto do radar, do transistor, se eu não me engano. Verdade. Então, olha aí, e como o nosso programa é um programa que fala sobre tecnologia, eu queria que você também comentasse um pouco, não diria desse lado positivo da guerra, mas desse lado que é de um fato real. Infelizmente foi essa necessidade, né, digamos assim, e não justificável de matar seres humanos, mas é o que permitiu o avanço tecnológico que nós temos hoje. Então vamos usar isso e continuar usando para o bem. Tanto é que a própria internet, que todo mundo fala e fala, vamos fazendo apologia à liberdade, não sei mais o que, foi desenvolvida por militares. Foi, um projeto militar. Mas foi um projeto para evitar a guerra nuclear, né, que infelizmente poderia ocorrer nos Estados Unidos, em que uma central fosse derrubada e a comunicação acabasse. Né? Então ali tem muitos sistemas hoje, o GPS, né, que todo mundo está utilizando, foi um sistema feito para criar mísseis. Né? E, inclusive ele pode acabar de qualquer momento se os militares simplesmente tirarem do ar, né, digamos assim, as transmissões dos satélites para comunicações abertas e eles simplesmente eles codificarem essas comunicações, a gente não vai ter nenhum mais, né, dispositivo à base de GPS funcionando. Sabia disso? Mas não somente a Segunda Guerra Mundial. Eu creio que todas as guerras deram um impulso tecnológico no planeta. Foram. Essa pungência, essa necessidade de você não morrer, né? E é esse que é o ruim da guerra, não deve se começar uma guerra. Quem leu, né, Sun Tzu, A Arte da Guerra, né, que pensa que é uma apologia à guerra, verifica, evite a guerra ao máximo, porque ela só traz desgraça. Sim, claro. Mas é justamente nessa situação de estresse que leva ao clímax do que o ser humano consegue. Avanços tecnológicos fantásticos, né? E que depois de um tempo se populariza, e por exemplo, a internet, GPS e outros avanços que a gente teve. Parte também foi a corrida astronáutica, né? Justamente aquela briga entre esquerda e direita que nós estamos vendo aqui no Brasil, né? Estados Unidos polonizado contra a União Soviética. Quem chegaria primeiro na Lua? Né? Foi uma corrida terrível e muitos avanços que a gente tem hoje, por exemplo, na medicina, tomógrafos, foi para isso. Então, assim, essa competição saudável, né, que houve no avanço da conquista do espaço, que a gente não conseguiu ainda, né, que é muita grana lá desenvolvida, também traz benefícios. Então a guerra trouxe muitos, mas essa competição saudável que houve na corrida da busca da conquista do espaço trouxe mais avanços tecnológicos ainda, principalmente para a saúde. Por exemplo, o tomógrafo existe para os astronautas. Né? Professor, falando em guerra e falando em espaço, eu vou fazer uma pergunta que eu quero que você responda depois do nosso interlúdio musical. Né? Dizem, o avanço tecnológico, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, foi tão absurdo, né, que algumas pessoas cogitam, né, como que se diz, o pessoal que fala de conspirações, que alienígenas teriam ajudado a humanidade. O que você acha disso? Mas depois do nosso intervalo musical. Ok. Vamos lá.
Estamos de volta no programa Na Onda da Tecnologia, pegando fogo, Mário. É ou não é, Mário? Pegando fogo. Hoje o assunto é guerra e tecnologia, pelo jeito, senhora, hein? exatamente. Pô, tô adorando. Cadê a automação, tô Mário? adorando Né? esse Nossa assunto. senhora, hein? A gente começou com a automação e foi... Infelizmente você põe no automático o canhão para ficar matando mais gente o rápido Excelente, possível, hein? né? Muito Mas não bem. deveria ser isso. O Mário tinha feito uma pergunta alienígena. Eu É. queria saber a resposta. É, Fiquei isso aí, curioso. Alienígena, existe isso? Olha, eu li já um livro do Napoleon Hill falando de uma coisa chamada Mastermind, né? Quando duas cabeças começam a discutir, ou uma tentando explicar um problema para a outra, aparece uma nova consciência, né? Opa, vamos entrar no esoterismo agora? Não, mas é uma coisa psicológica, né? Exatamente, aparece uma terceira mente. E isso pode ser interpretado às vezes como alienígena. Né? Como é que foi construído as pirâmides, né? Como é que foi feito aqueles desenhos lá aqui na África do Sul, né? Que você só enxerga Yucatán, né? Meu Deus, como é que pode ter feito isso? O ser humano pode fazer isso. Exatamente. Na sua criação maior, na sua elucubração mental, né? De volta, né? Que eu comentei na sua parte colaborativa, ele cria. Existe um alienígena? Pode existir. Eram os deuses astronautas? Não, nós somos... von Däniken. Não, eu acho que pode existir, né? E talvez seja de uma forma que a gente não encontre. Mas nós não precisamos deles, e espero que não precisemos, né? Para nos mostrar que a gente é autossuficiente. A gente consegue construir coisas boas e... Pode ter alguém que buzine, né? Você já não estava sonhando assim e parece que alguém te contou alguma coisa? Exatamente. Depende da tua fé, você vai dizer que foi né, um sonho alguma coisa que falou. Sonho, né? Então. Ou quem sabe, é um alienígena, não sei. Mas que se vier de maneira proativa, será bem recebido. Professor, a gente praticamente constatou, né, que toda a guerra, né, catapulta uma civilização tecnologicamente para frente, né? Sim. E isso aconteceu também com o estado do Paraná, porque o estado do Paraná também se envolveu em guerras aí. Sim, nós temos, muita gente esquece ou pensa o que é a guerra do contestado, né? Infelizmente, foi a primeira guerra em que se usou o avião em combate. Ninguém sabe. Foi aqui, né, a menos de 100 quilômetros da nossa cidade, né, aqui, e você vai ver aí na Batalha do Irani, poucas histórias assim bem esclarecedoras sobre isso. Infelizmente, a gente tem uma coisa terrível, né, porque quem conta a guerra é quem vence a guerra. Quem venceu foi a nossa República. Como ela foi implementada, né, não vou dizer que nós temos que sair da República, mas o modo como ela foi implementada, ela foi feita exatamente de um modo muito demeritério que ocorreu aqui, próximo a nós. Euclides da Cunha contou os Sertões, né, que foi uma cidade só, que pseudamente estava contra o Império, né, a implementação da nova República. E nós tivemos aqui na Santa Catarina, né, tem já um doutor que fez um trabalho fantástico, eu tento pegar o livro dele, mas não é publicado, né, porque quem conta a guerra é quem ganha a guerra, e lá ele mostra que a República foi extremamente, né, desagradável para com a população. Resumindo, gente, toda a região de Santa Catarina ia ser um domínio argentino. Né? Essa era uma contestação que tinha a época do Império. Né? Ali era uma região que falava muito espanhol. Só que daí o espanhol abandonou um pouco lá e os brasileiros começaram a ir para lá. E os nossos mamelucos, os nossos índios, nossa classe C, D, né, que falava português, começou a infiltrar lá, já da época das Tordesilhas, lá, aquela temática. Então, daí foi visto de quem que é essa área. Né? Na discussão da área, vamos ver assim, era uma área espanhola. Ah, mas lá se fala português. Como se fala português? Né? Veio a auditoria externa, né? Vamos supor assim, né? Um árbitro internacional, e verificou-se... Inglaterra, por um acaso? Por exemplo, né? Ou o prelúdio do que seria as Nações Unidas, né? Chegou lá e verificou que língua se fala aqui, né? Era o caboclo, né? Era aquele cara lá, pé no chão, o cara da Guerra dos Farrapos, que perdeu a guerra e não tinha para onde ir, ficou lá e tomou conta da terra, falava-se português. Então a gente conseguiu, né, esse estado nosso, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande, mas principalmente Santa Catarina ali, o domínio português. Né? Então passou a ser do Brasil. Aí tem, na época da implementação do Império, né, exatamente um tal de Percival Farquhar, né, se alguém deve ter visto o Med Maria, né, que foi feito esse programa na Rede Globo, mostrava lá a construção da Bolívia, lá da ferrovia para seringueiros, né? Esse cara era o Bill Gates da época. Ele descobriu que tinha, né, a possibilidade de fazer uma ferrovia para cá. E ele começou a fazer a ferrovia e descobriu que tinha uma coisa chamada embuia aqui, né? E ele começou a construir a ferrovia, teve concessão e começou a tomar as terras dos antigos colonos.
Então a Guerra do Contestado, na realidade, foi, entre outras coisas, uma limpeza étnica, gente. Se aqui nós estamos muitas pessoas de cor branca, né? Desculpe, né, eu comentar isso, mas foi feito daí uma brancalização da região sul, né? Aí no final do Império, começo da República, vamos dar terra para os europeus, né? E a Guerra do Contestado, na realidade, foi não uma cidade como foi lá Euclides da Cunha reportou lá no Nordeste. Foram 13 cidades aqui se rebelando contra a apropriação da terra que era deles, né? O pessoal foi expulso. Quem conhece a região sabe o que eu estou falando agora, né? Tem verdadeiras, nos cemitérios tem a cruz, que muita gente vai lá acender a vela na cruz, porque vai prestar uma homenagem às crianças que foram mortas a facão, né? Pegava a criança, filha dos caboclos, jogavam para sempre e parava no facão, né? Então, a Guerra do Contestado, né, foi uma revolta civil, né, mas justa, em que foi feito um verdadeiro genocídio pela República. Só que quem ganhou a guerra foi a República, e ela contou a guerra. Procurem ver, né? Tem a Universidade do Contestado, tem essa tese de doutorado, vão ali no Iranim, né? Vejam como é que foi essa guerra. Foi uma guerra extremamente, como assim, a República usou avião contra jagunço, né? Contra um caboclo, coitado, que tinha uma faca, mas ele lutava pela terra dele, né? E daí nessa aí brigou até com o Percival Farquhar, né? Que ele fez a ferrovia dando N voltas, né? Porque ele tinha direito a 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. E daí, né, quem sabe, né, lembra que ali 3 barras ou não ia ser um novo império inglês, né? Americano. Aí Getúlio Vargas expulsou ele de lá. Né? Então tem muita coisa da história, gente. Vocês vão ver assim, 3 barras. O que é 3 barras? Né? Ali aquela coisinha assim, Ingesa, não vou dizer que é um fruto disso, né? Mas toda aquela madeira que nós tínhamos aqui chamou a atenção disso, né? E virou-se já uma briga territorial, né? Porque o caboclo precisava do pinheiro em pé para dar de comer o porco com o pinhão para ele poder sobreviver. E, né, a indústria precisava o quê? Da madeira. Então saiu pinheiro, saiu embuia aqui, né? E de volta cai naquele grande problema que é do Brasil. Nós não temos líderes, nós não temos quem encampe. Desculpa, falando em líder, eu vou querer que, falando em líder, depois do intervalo, né? Vamos primeiro escutar uma música insólita. Deixa eu ficar quieto, que senão eu não E depois, falando em líder, o Monge da Lapa, tá? Opa. Você teria como o Monge da Lapa ter automatizado esse genocídio na época? Não sei, vamos ver isso depois da música. Pois é, estamos de volta no programa Na Onda da Tecnologia. E aí vamos, né, fazer mais algumas perguntas aí, né, Mário? Gostamos muito, né, do conhecimento do professor Eduardo na parte de história, né, principalmente uma história mais regional, né, que precisa ser divulgado, né, como o próprio professor Eduardo comentou, né, que tem que ser dita a verdade. Então é óbvio que precisa de uma pesquisa, né, professor? É isso que a gente sempre fala para os nossos alunos, né? Professor, então explique para a gente, conte um pouco da história do monge ou dos monges da Lapa. Isso, é outra lenda, né? Os monges da Lapa, o monge que andava, José Maria, que previu exatamente as enchentes, ele era um detentor de tecnologia na época. Da tecnologia que tinha. Ele sabia o que era a Maria Fumaça, né? Que era a locomotiva. E ele alertava o povo humilde, que não sabia o que era, né? Que estava vindo uma nova tecnologia. Cuidado, né? Vai vir um carro de ferro soltando fumaça. E ele tinha a tecnologia, não só essa
da locomoção, né, da máquina a vapor, mas alertando às vezes o povo de uma maneira, digamos assim, para ele não se assustar, né? Mas ele falou para tomar cuidado, porque em cima dessa tecnologia vinha o pior elemento que existe, o homem ganancioso, né? Então o monge foi um dos primeiros. Ele trazia a tecnologia da saúde, era o que curava, é o que benzia, mas é o que sabia das ervas, o que cunhava. É outra tecnologia, né? Então não é só a automação que eu trago aqui como engenheiro eletricista e mecânico, mas quando eu falo de automação tem que ter todas essas temáticas. O professor sabe que na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né, é considerado acho que foi o primeiro genocídio quase que automatizado, né? Infelizmente, produção em massa, né? Com participação de empresas que, não sei se a gente pode falar, por exemplo, a IBM estava envolvida ali, porque havia... E infelizmente alguns técnicos que estão por trás às vezes não veem, né, não têm a visão holística, né, porque não querem, mas às vezes são coagidos, né, eles não têm ideia do que está acontecendo, né, como falam, né, o próprio Einstein, né, quando ele viu o que poderia ser feito com a guerra, com a bomba atômica, né, ele quase se suicidou, como Santos Dumont, ele depois descobriu que o avião está sendo usado em guerra, se enforcou, né? Então às vezes a tecnologia é isso, né, ela facilita muito, né, que nem a gente vê assim, as comunicações estão muito facilitadas. Mas do outro lado vem o sigilo, né? Você considera, por exemplo, Edward Snowden um dedo duro ou um cara que respeita a democracia? Ele estragou todo um sistema de comunicação, de segurança, ilegal ou não, que garantia às vezes que nenhum cara explodisse do teu lado, né? É um terrorista, um cara louco. É o paradoxo, né? Então a tecnologia tem os seus dois lados, né? E a automação também tem. Não ficando atento só àquilo que está na indústria. Porque eu falo da automação na indústria, algumas pessoas vão dizer, ela tira emprego. Sim, tira um emprego chato e enfadonho e abre empregos novos e fantásticos. Porque alguém precisa fazer com que a automação funcione, gente. Exatamente. Falando em tecnologia, eu tenho a frase da semana hoje, que ela é meio tecnológica, viu, a frase? É mesmo? Que bom, você já sabia, né, que a gente ia voar tanto, né, viajar tanto nessa, né? Então vamos à frase da semana. Não é melhorando a vela que a gente inventa a lâmpada incandescente. Repita. Não é melhorando a vela que a gente inventa a lâmpada incandescente. Autor desconhecido. Eu achei na internet e achei bem legal. Muito bem. Bom, então voltamos agora com o nosso entrevistado Eduardo Torres, exatamente. Da Rocha. E professor Rodolfo, vamos então João, a brincadeira, aquelas perguntas que a gente faz. Posso fazer uma pergunta geral para todos antes? Nada? Claro, sim. Alguns partidos estão dizendo que existe uma República do Paraná, né, que está desvirtuando. Eu não sei se é a mesma república que a gente teve aqui, que na Lapa defendeu a república como está implementada. Né? Estamos tendo uma nova república aqui que vai segurar e manter a união desse país. É uma pergunta que eu deixo a todos. Que república nós temos tendo aqui? E o Paraná de volta sendo um ícone, né, na sua demonstração democrática desse país. Tudo bem. Quem quiser responde. Falando nisso, professor, você que gosta tanto de história, você sabia que Curitiba já foi a capital do Brasil? Essa é a novidade, eu não sabia. Durante, se eu não me engano, 2 dias. Nossa, tudo foi isso? Foi na época lá acho que foi em 1966, alguma coisa militar, pode pesquisar lá. Curitiba foi durante 2 dias a capital do Brasil. E não se aproveitou disso, né? Com os ladrões aqui, não, Deus do livre. Então vamos lá? Time to spring into action! Então agora, professor, a gente vai fazer algumas perguntinhas para você sobre tecnologia. Virei alvo. Né? Exatamente, né? Vamos lá, Rodolfo. É um bate-bola, jogo rápido, professor Eduardo. Então, e que a gente vai se estender e provavelmente terminar só no próximo bloco. Né? Isso. Então a gente faz umas perguntinhas só para dar o perfil do uso da tecnologia na sua vida aí. Primeiro é marca do celular, professor. Eu tenho um Nokia, 2 Nokias. 2 Nokias? 2 Isso. celulares? Nossa, um para cada mão? Quase. Vamos para cada companhia, porque por onde eu ando, o Nokia não pega nenhum deles. E são smartphones? Um é smartphone. E qual que é o ícone mais clicado no smartphone? Eu só uso o WhatsApp, de vez em quando. Bom, então é o WhatsApp. WhatsApp. Tá exatamente respondido. Que daí foi no Nokia. Tá bem atual. E o celular, o smartphone, já que é o caso da discussão, ele tem 3G, 4G ou só Wi-Fi? Só Wi-Fi. Ele tem 3G, por isso que eu comprei o smartphone, que ele era barato, que o 4G era mais caro, daí eu comprei o 3G, entende? Então, uma sábia escolha, segundo o professor Felitti.
Então a gente vai pro intervalo agora e volta daqui a pouco, depois de uma música enfadonha aí do Mário. Estamos de volta no programa Na Onda da Tecnologia. Chegamos ao nosso último bloco, senhor Rodolfo. Pois é, então a gente estava falando, já passamos pelas perguntas de celular e agora vamos para as perguntas do uso doméstico, né? Qual que é o sistema operacional que você usa em casa? Windows. Windows. E... É o 10, não? Não, infelizmente não. Minha máquina não suporta ainda. Eu tentei instalar o Windows 10 e travou, gente. Então eu tenho o XP, acredita, eu tenho o XP e tenho o Windows 7. Nossa. 2 máquinas. E qual que é o programa mais usado? E o Excel, por incrível que pareça. O Excel. O que eu uso direto, Olha, às vezes, né? Porque eu virei também, sou síndico do prédio, né? Ah, bom. Oh, meu Deus, ele aguenta isso. Aguento. Nossa, eu parabéns, posso sorte. reclamar, gente. Não, eu agora é brincadeira, síndico. não, é Agora polímata. É síndico exato. professor. Ah, não, é brincadeira. Você numa comunidade pode reclamar e participar, né? Você pode reclamar se você participa e sabe o que está Sem ocorrendo, dúvida, né? isso é Então verdade. já a segunda vez sou síndico. E acho que se alguém estiver me odiando, ela vai estar pensando que vai me sobreviveu. levar para o Mouro, né? Já Porque a minha taxa de sobreviveu, condomínio subiu bastante, né? Mas eu não troquei de carro, né? Não fiz nada. Então. Navegador que usa? Hoje mais o Chrome, né? Eu usava muito o Explorer, né? Por ser meio tradicionalista, né? Vendo o pacote do Windows, eu usava o Explorer. Mas daí não consigo atualizar, porque a máquina, esse consumismo, né? Tem que trocar a máquina para poder rodar. Sim. Aí eu estou usando mais o Chrome agora, porque é bem mais portável. E aí a gente tem uma pergunta que é uma pergunta tripla, assim. Filme, livro e seriado de ficção científica favorito? Filme, né? Filmes, como eu comentei para vocês, o que mais me realça, assim, o que eu revi ultimamente agora. Um vídeo muito antigo, né? O Jardim Secreto, né? Em que é muito antigão, né? É um cara que simplesmente humilde, né? Ele é quase, para não dizer, ignorante. Né? Só que ele está no meio em que ele, né? Ele é, digamos assim, um meio muito favorável. As pessoas começam a criar hipóteses do que ele seria, ele não sabe nem ler nem escrever, né? E ele está justamente conversando com o presidente dos Estados Unidos porque ele se aproxima de um cara mais poderoso dos Estados Unidos, né? O Jardim Secreto, muito bom, né? Tá, esse é o filme assim, dica, então, né? Entre outros, gente, eu sou um cinéfilo, né? Uma coisa que eu não vejo filme, né? Mas eu compro DVDs, né? Então eu tenho quase 700 DVDs guardados em casa. Que beleza. Numa emergência, né? Se eu perder emprego, eu posso abrir uma videolocadora. Não, eu tenho ciúme. Ou a gente pode fazer um documentário sobre você, né? Como um acumulador, né? Um daqueles também, hoarders. também, né? De livro que eu comentei, é 1808, essa trilogia, né? Foi o último filme o último livro que eu estou lendo. Mas eu procuro ler os clássicos, né? Voltar a ler os clássicos. Sem dúvida. Então, que nem eu li agora de Machado de Assis, né? Dom Casmurro. Eu comecei a rir. Né? E algumas pessoas falam, meu Deus, você ri com Dom Casmurro? Quando eu era adolescente, eu li, eu achava o livro triste. Mas hoje, vendo quem que é Dom Casmurro, pelo lado mais experiente, aquelas coisas de adolescente, eu comecei a rir, né? Então eu digo assim, às vezes, se você não leu um livro há algum tempo atrás, teu mundo mudou, tua cabeça mudou, leia ele. Teus olhos vão ver que aquela frase que você não entendeu bem, né? Ou a interpretação que você tem é diferente. Um livro que é muito assim é O Pequeno Príncipe, né?
Você lê todas as fases da vida. Exato. Vai ter um e você vai ter uma diferente. interpretação diferente. E série de TV, gente, que nem... hoje eu procuro... A gente fica pensando assim, eu não gosto de novela, né? Mas acaba entrando no Netflix e às vezes vendo seriado, né? Então o último seriado que eu vi, né, foi o Marco Polo no Netflix. Né? Que eu, assim, de volta, a história, né? Ali você vê até que ponto às vezes é fictício, é verídico, né? Mas o que é interessante é você ver um diretor que é inteligente. Ele não passa somente a história, que tem que vender, né? Aquele sensacionalismo, aquela coisa que chama atenção, mas o que está por detrás daquela história, né? O que tem de bacana, né? Você vê o que foi Gengis Khan, né? O porquê que a muralha da China foi construída ou não, né? O que foi feito que não serviu para nada, né? Né? E o que é o mongol, né? Que dominou toda aquela região, como, né? Hoje muita gente, desculpe, né? Até extrapolar, né? Da história, né? Filmes de árabes, né? Porque o árabe é maluco e está explodindo todo mundo por aí. Eu falo, gente, que eu aprendi na história, a minha religião, né? Sobrevive porque eles foram condescendentes. Você poderia seguir a tua fé, eles não deixavam construir igrejas novas, mas eles respeitavam a gente, né? Então, na minha fé, né, Jesus Cristo, não sei qual de vocês, para eles é um Messias, né? É um profeta, né? E hoje o pessoal briga, né? Pensando que eles são uma coisa totalmente diferente, né? Comentando aqui a respeito dos mongóis, sabe que eles cavalgaram até a Europa, né? Exato. E né? eles eram grandes cavaleiros. E o professor sabe do que eles se alimentavam? Boa pergunta, esse eu não vi no filme. Do sangue do cavalo. Uau! Vê que o cavaleiro e o cavalo era quase que uma coisa só. Olha, é que nem falam, né? Os chineses navegaram, né? Os fenícios chegaram até no Rio de Janeiro, tem uma brincadeira no filme, né? Né? 2 últimas perguntas, professor. Pois o que escuta no carro, no ônibus? Qual que é o programa de música? Ou qual que é o... Eu escuto muito a Ouro Verde, né? Eu gosto da Ouro Verde, que tem músicas assim bem agradáveis para você, né, relaxar no trânsito, né? E sempre tem aquelas notícias curtas ali, né? Então, às vezes, de vez em quando a musiquinha é meio chata, daí eu passo para Band News, né? Tem umas notícias também que você vê o último lance, mas são os rádios que eu mais escuto. E o jogo? Se minha esposa tá dentro do carro, aí eu passo a escutar daí, a outra rádio, né? Que é a 1015, eu não lembro o nome. Clube, né? Principalmente que eu tenho aquele apresentador do meio-dia, o Yujo, né? Nossa, eu me mato de rir com aquele cara, né? Se você também meio-dia tiver oportunidade, né? Ele faz poraco assim e tem umas piadas muito legais, sabe? Então, né? Rádio Clube também, meio-dia. Okay. Mas mais contar com a minha esposa. E jogo? Que joga ou não joga? A bola tem raiva de mim, né? Por isso que, né? Eu vou pra Mas você... eletrônico, assim, alguma coisa? Não, olha, eu juro que eu tentei... eu depois que consegui ganhar dinheiro um pouco, eu comprei o videogame e satisfiz minha vontade. Eu tenho videogame, né? E qual que é o console? Olha, exagero, né? Eu fui extremamente consumista. Eu comprei os 3 consoles. Nossa. Eu tenho o Nintendo, tenho o Xbox e tenho o PlayStation 3. Os 2 estão guardados debaixo do, né? Eu sempre procurei usar simuladores de voo, né? Combate, porque eu sempre quis ser um piloto de caça. Eu queria ser um piloto de caça. Aí descobri que no Brasil, né, você ia brincar de ser piloto. Aí descobri, meu Deus, piloto de caça mata pessoas. O que é esse meu sonho, né? Então, meu recalque de adolescência, eu suplementei tanto com o videogame, brincando lá, dando tiro, né, nesses simuladores de voo desses joguinhos, né. Mas infelizmente tá desligado, não dá tempo. Né? Você tem que ter tempo para brincar, né, com isso. Né? Bom, estamos encerrando, vou passar para o Mário agora. Bom, então vamos agradecer, né, ao professor Eduardo Torres. Bom, aqui foi... Espero que vocês tenham gostado. Realmente diversificamos Falamos sobre bastante jornalismo, assunto, né? sobre história, sobre tecnologia, automação. Olha, hoje... Gostei muito de ter vindo, gente. Né? Tive a oportunidade para contribuir. E vai voltar, com certeza. Então, pessoal, queríamos agradecer mais uma vez a presença do professor Eduardo Torres da Rocha, do professor Rodolfo Stanchi, também ter vindo aqui. Agora já é mais um colega, teremos mais outros parceiros aí, muito em breve, e novos programas, né? Então, pessoal, muito obrigado, agradecemos. Mário, suas palavras finais. Não, muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana, então, com o professor Felice e o professor Rodolfo, né? Exatamente. Só lembrando que aí nós já estaremos com o programa no YouTube, tá? Não teremos mais o Wix, ok, pessoal? Então procurem os nossos programas no youtube.com, na onda da tecnologia. Até lá! Him drinking wine, he likes to play to Russian roulette. He's got to dance. Fracking cocaine, yeah, it's so insane. Fracking cocaine. Frankenstein in Shanghai, anybody wants to see. Frankenstein in Shanghai, everybody wants to be.
freestyle.